uma boa notícia de economia. O PIB brasileiro teve desempenho acima do esperado durante o primeiro trimestre de 2021. Os resultados divulgados pelo IBGE apontam alta de 1,2% em comparação aos 3 meses anteriores. E ao mesmo tempo em que o Produto Interno Bruto demonstra a melhora, o dólar opera em queda e a mínima do dia foi de R$ 5,14. Para conversar conosco sobre o balanço de hoje, estamos com o economista Hugo Garbi. Boa tarde, Hugo. Obrigada por nos atender. Muito boa tarde. Obrigado a todos pelo convite. Bom, vamos lá. Este resultado também te surpreendeu, Hugo? Olha, o resultado foi surpreendente. Acabou surpreendendo todo o mercado. As expectativas, a mediana, praticamente de todas as casas, ficou entre 0,7% a, no máximo, 1%. E 1,2% de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, acaba refletindo um pouco a pujança da economia brasileira e o reflexo das iniciativas que o Ministério da Economia e que os próprios agentes econômicos tiveram no primeiro semestre de 2021, apesar do avanço da pandemia, né? Então, 1,2% acaba sendo um excelente resultado para o primeiro semestre em termos de economia brasileira, até se comparado a outros países já desenvolvidos ou países em desenvolvimento. Se a gente comparar, por exemplo, com a China, em termos absolutos, estatísticos, o Brasil cresce mais que a China, né, nesse período. Então, um bom resultado, uma boa notícia para nós brasileiros. Excelente, Hugo. E o que teria motivado essa melhora? Qual setor de serviço, enfim, o quê? Olha, de forma geral, a agricultura sempre surpreendendo, né? Então, a agricultura dentro do PIB teve um incremento comparativo ao trimestre anterior de 0,8%. O consumo das famílias e o consumo do governo, surpreendentemente, teve um decréscimo. Então, as famílias consumiram menos e o governo consumiu menos. Mas, por outro lado, houve um incremento no setor de importação de mais de 7%. 7% para importação é um termômetro importante, significa que as empresas estão começando a produzir mais, significa que as empresas, as indústrias, elas estão importando componentes eletrônicos, matéria-prima, para o consumo interno. Então, isso acaba sendo um termômetro importante, teve um peso significativo no resultado do Produto Interno Bruto e acaba pesando positivamente no resultado. Agora, Hugo, estamos ainda em meio à pandemia, o processo de vacinação do Brasil está caminhando, parece que cada vez mais rápido. Essa alta do PIB, ela já pode trazer para a gente uma projeção mais positiva? Qual é a perspectiva de vocês, economistas? Pode ser uma possível retomada da economia brasileira? A perspectiva, ela é positiva, né? É natural que essa perspectiva positiva, ela tem uma variável importante, que é a vacinação. Então, a gente precisa manter a velocidade de vacinação. Essa variável a gente não tem como desconsiderar, mas quando a gente analisa a economia, o próximo semestre de 2021, ele é positivo sim, porque o setor de serviços ele tem melhorado significativamente, né, com todas as projeções que nós temos tido, né? A indústria, o comércio e de uma forma geral, importação e exportação. Então, a gente tem uma perspectiva positiva, sim, para o próximo semestre. E para a gente fechar, quais vão ser, na verdade, os principais desafios econômicos do Brasil num período pós-pandemia, quando tudo estiver ali ajustadinho? Olha, os principais desafios, analisando um pouco pós-pandemia, de forma geral, são os desempregados, né? O Brasil ainda enfrenta uma crise econômica grave, a gente não pode desconsiderar. Um país com 14 milhões de desempregados
ainda tem muito o que fazer. Então, o principal desafio em termos estruturais da economia brasileira é a recuperação e a geração de emprego e renda para essa população. Essa população que grande parte até já saiu das estatísticas de desemprego porque deixou de procurar emprego, né? Então entra num outro nível estatístico que é o de desalentado. Então, o desafio do Ministério da Economia e do governo federal é gerar benefícios para que essa população volte para o mercado de trabalho. Eles têm feito a lição de casa, de forma geral, né? Eles têm tido algumas iniciativas dentro do CPEC, dentro do Ministério da Economia, para facilitar a vida do empresário, desburocratizar crédito, desburocratizar renda para esse empresariado, para que eles possam gerar emprego e renda. Mas ainda temos 14 milhões de desempregados para trazer de volta para o ambiente econômico. Muito bem, conversamos com o economista Hugo Garbi. Obrigada mais uma vez. Boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde a todos.